Pessoal, a gente está só organizando aqui, quem está no Instagram vai entrando, vai se organizando, sentando. Eu não sei como é que tá aí na região de vocês aí não. Eita! Mas aqui na nossa região tá fazendo um frio. Ontem chegou a garoar. Garoar na verdade em São Paulo, viu gente? Que é chuviscar. E aí a gente tá meio geladinho, já tô até com um casacão maior. Nossa mãe, tá bem frio. Como é que estamos aí, pessoal? Só no Instagram já podemos ir? Não, a plataforma tá indo. Então vamos continuar batendo papo com a galera do Instagram. Gente, eu queria fazer um convite a todos vocês. Nós temos nossas redes sociais, nossa plataforma. Dá uma navegada, sabe? Curte as nossas coisas, comenta lá. Nós vamos estrear um negócio bem legal a partir da semana que vem, onde você vai poder tirar dúvidas, conversar comigo. Eu vou responder diretamente a sua própria dúvida. Então é bem bacana isso. Antes da gente começar, eu quero deixar esse recadinho para você, que a Voito está sempre inovando. E sabe o que isso, essa inovação, essa busca por novas estratégias, é uma coisa muito interessante que casa muito com o que nós vamos conversar hoje. Nosso livro de hoje fala de busca de novas estratégias, não esquecer as raízes, né, de onde nós viemos, para onde queremos chegar, e nós temos que compreender que estratégia pode mudar a cada dia e a cada hora. Tá? Às vezes as pessoas acreditam que eu tenho uma estratégia, pronto, ela fica 20 anos na mesma estratégia, eu vou nas minhas consultorias e a pessoa fala assim, nossa, mas deu tão certo, tava dando tão certo. Não, deu, ok, muda, faz diferente, é possível. Tem que ter um plano de mudança estratégica constante. E é sobre isso que a gente vai conversar e é sobre isso que eu quero te fazer esse convite. A gente sempre está inovando, sempre buscando, sempre acompanhando as novas tecnologias aqui na Voito. Não dá para ficar estagnado, né? E tudo que a gente aprende aqui a gente coloca em prática. Então, a partir da semana que vem, nós vamos ter um novo espaço para a gente conversar nas nossas redes sociais. Então, no Facebook, no nosso Instagram, a gente vai ter um novo espaço para o nosso bate-papo. Tô fazendo essa introdução aqui para vocês, que a gente tá conectando na nossa plataforma também para as pessoas que se inscreveram, tá? Enquanto isso, a gente só tá aqui no Instagram. Isso, gente? Facebook também já tá ok? Já? Não? Estamos entrando? Então, o Facebook também já tá ok. Eu tô aqui, urubuzando o trabalho dos outros. Tá todo mundo ok? Só falta o Instagram. Falta só aí. Então, a gente vai continuar conversando aqui com o pessoal do Instagram, galera. E aí é isso que eu quero fazer esse convite para vocês. Nós vamos estar movimentando bem as redes sociais, estarei muito mais presente para troca de ideias, para tirar dúvidas, sobre tudo que você quiser. E tem uma novidade bem legal. Ontem me certifiquei no meu segundo módulo. Já tinha dito aqui para algumas pessoas que eu sou especialista agora, certificada em linguagem corporal, né? E ontem eu fiz o segundo módulo de um curso chamado Mapeando Pessoas e agora eu também tenho condições de trabalhar um pouco sobre expressões e também microexpressões faciais. Isso é muito bacana, como eu posso me compreender e compreender o outro. A gente pode tirar até algumas dúvidas sobre emoção e microexpressões faciais. Sabe aquela história muito engraçada? A nossa treinadora também trabalhou, fez muita coisa aqui na Voito, a Carol Portilho. Ela estava explicando pra gente, e isso é muito legal. Às vezes são pequenas expressões no seu rosto que denotam na outra pessoa que ela pega em nanosegundos, sabe assim, rapidamente. Não gosto de você, raiva, ódio, porque às vezes você não quer mostrar, né? Seu chefe chega pra você e fala assim, você vai trabalhar no final de semana inteiro, sábado e domingo. Você faz assim, tá bom, tipo, né? Ok. Uma expressão de raiva, tristeza, são pequenas expressões, é bem bacana. E essas emoções cuidam da nossa vida. Então, eu já sou também certificada em linguagem corporal, agora em expressões faciais. Podemos conversar sobre isso também nos nossos bate-papos, que a gente vai construir aqui ao longo da próxima semana, ao longo do próximo mês, tá? Feliz demais com essa semana, satisfeita com tudo que aprendi no fim de semana e pronta pra gente começar, porque agora estamos todos ligados, já na plataforma, no Facebook e agora no nosso Instagram. O nosso livro de hoje é A Mentalidade do Fundador. E aí me preocupou um pouco, eu falei, caramba, o que é a mentalidade de um fundador, né? E aí nós vamos trabalhar sobre este assunto. Na verdade, a mentalidade do fundador é o fundador da empresa. O que é que motivou aquela pessoa naquela época fundar aquela empresa, fazer aquela empresa? É muito mais do que missão.
É o que originou, qual foi o propósito de vida daquela pessoa ao colocar, ao fazer, ao começar a empresa. Podemos dar exemplos aqui de grandes empresas que têm um fundador com sua mentalidade ainda ali, mas não é aquele que é o mandão, que fica ali mentalidade tudo eu, só eu que sei. Não, senhor. Mentalidade do fundador são empresas que têm o fundador ali trabalhando, executando, trazendo novas ideias, mudando, dando liderança. Vamos falar de exército de líderes. Exército, são vários líderes. Um exemplo de algumas empresas no nosso país. Vai, coloca algumas aí que você lembra, que estão prosperando, que mudam, que inovam o tempo inteiro, são grandes, são gigantes, mas ainda continuam prosperando e continuam crescendo, enfrentando as crises. Bom, na minha área tem o SBT, né? Também tem a TV Globo. O SBT eu dou mais de exemplo porque o fundador tá lá, a família do fundador tá lá, né? Que é o Silvio Santos, mas temos outras empresas. Deixa aí para mim, escreve quais são as empresas que você acredita que ainda continuam prosperando porque tem a mentalidade do fundador, que é o que a gente vai trabalhar hoje. A maioria das organizações que mantêm um crescimento rentável são focadas no core business. Você sabe o que é isso? Eu não sabia direito não. Eu achava que core business era o ramo de atividades da empresa. E, na verdade, não é. Não é o ramo de atividade. Eu até anotei pra gente aqui, core business é a ideia básica do negócio. Qual que é a ideia básica? Ele fala o seguinte, o ramo de atividade muitas vezes é o seguinte, revista. É uma revista, então esse é o ramo de atividade. Mas ela pode ser de notícia, ela pode ser de relacionamento, ela pode ser de noiva. Então é o foco, é a ideia central da sua empresa, atividades centrais na empresa, né? O valor direto. E a estratégia vem depois. Tem gente que confunde o core business com montar estratégia, com fazer missão, visão e valor. Na verdade, algumas empresas colocam missão, visão, valor, propósito e core business. Porque aí você tem a ideia básica, central. Por exemplo, uma mineradora. Qual que é a ideia central? Qual que é o core business de uma mineradora? Extração de minério. Marketing, vendas, tudo isso é secundário, faz parte da estratégia. E aonde é que algumas empresas erram? Elas não têm a ideia central, acreditam que o marketing é o que vai fazer. E aí onde sai a estratégia quando eu não sei qual que é a ideia central? Você acredita que a mentalidade da liderança em sua empresa é capaz de influenciar nos seus resultados? Você acredita nisso? Nós temos trabalhado muito sobre liderança aqui. Se você não acredita, vem comigo, porque nós provaremos que sim. É possível a liderança levantar ou derrubar uma empresa. Nós temos exemplos de grandes empresas. Nós vamos dar um aqui, que os próprios autores falam. Já fica aí na sua cabeça, a Blockbuster. Você acredita que eles ignoraram, olha que coisa mais maluca, o poder da era digital? Você acha que não teve liderança aí que falou, não, que é isso aí nunca vai acabar, não, fita de vídeo todo mundo vai querer, vamos colocar agora uns Blu-ray, vamos colocar agora uns DVD. E a coisa foi crescendo, veio a Netflix e... Tá? Então, é a liderança, sim, ela é capaz de influenciar nos seus resultados, tanto positivos como negativos. Passinho pra trás. Bom, ó, gente, mais um passinho pra trás. Vou empurrar a cadeira aqui, tá? Gente, ao vivo é assim mesmo. Quando eu tava na televisão, era muito engraçado. Um dia eu tava lá fazendo, tava com, na época ainda era com lauda na mão, todas as laudas eram assim, blá, 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 no chão. Eu falei, eu não vou fingir que aconteceu nada não, sabe? Tem gente que fala assim, finge que não aconteceu nada. Eu falei, eu não. Eu falei, gente, caiu tudo aqui no chão, estabanada mesmo, é ao vivo, catei tudo no chão. E aí, minha filha, eu ganhei mais espaço ainda sendo mais natural. Vamos lá. Indicações para empresários, gestores, líderes que estão buscando uma nova forma de liderar, né? E superar as crises que suas empresas enfrentam na busca pelo sucesso contínuo do empreendimento. Sucesso, gente. Sucesso está literalmente, não está ligado a valor. Olha que coisa mais interessante. Sucesso está ligado na vitalidade da sua empresa. Como que ela consegue crescer, manter-se, inovar o tempo todo e mais. Este livro fala uma coisa que eu defendo e defendo muito. Nada desse negócio de por fora, bela viola, por dentro, pão embolora. Ou seja, o livro trata que mais importante do que olhar
o mercado externo, as situações externas, é observar internamente quais são os processos, fatores, valores, a situação e mais. Dar valor, dar condições e poder, sim, poder, para aqueles que estão contigo, que é o seu melhor material, que é o seu material humano. Então, se eu não olho para a minha empresa, essa é a mentalidade do fundador. Se eu não olho para dentro da minha empresa e fico só observando o mercado externo, é muito provavelmente, de acordo com os autores, que eu chegue à boca rota, que ele fala, né? Que eu chegue à falência. Vamos lá? Gente, nós vamos falar um pouquinho sobre a obra, as principais ideias, o overview, como aplicar na sua vida, as considerações finais, o que nós temos essa semana aqui na Voito, nosso próximo encontro. Vamos correr? Não pode ficar comigo? Tem que ir embora? Tá sem tempo? Se você puder ficar, vai ser o maior prazer. Mas se você não pode ficar, não tem problema nenhum. Se torne um aluno premium da Voito, vai? Entra lá. Você tem um conteúdo maravilhoso para você, certificado ao vivo, pocketbook e essa aula disponível para você. Bom, estamos ao vivo em várias plataformas. Eu conto com você e com a sua participação. Vem comigo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre a obra A Mentalidade do Fundador, do James e do Chris. Quem são esses caras? Não saiu de trás da orelha não, tá, gente? Eles são pesquisadores, foram em várias empresas e observaram o padrão de comportamento dessas empresas e grandes empresas que tinham por trás CEOs ou os donos ainda, os executivos, os principais fundadores e pensadores dessa empresa, aquelas que tinham eles e aquelas que não os tinham ou eles não estavam na linha de frente ou aqueles que não deixaram legado, que só deixaram uma estrutura. Eles foram a essas empresas e pesquisaram. Então, o Chris é escritor, é PhD da Universidade de Harvard e é sócio dessa empresa Ben & Company. O James também é sócio dessa empresa também. A obra é o crescimento das organizações com o aumento da complexidade associada. Devido a isso, os autores descrevem as 3 principais crises que podem acontecer na sua empresa. Deixa eu explicar um pouquinho sobre complexidade associada. Eu começo com uma empresa aqui. Estou começando com a minha empresa, ela começa a prosperar, meu produto é bom, meu serviço é legal, minha estratégia é bacana, ela começa a crescer. E ela começa a crescer. E aí eu começo a colocar burocracia, e aí eu começo a deixar o negócio complexo, e aí eu começo a ter dificuldade para chegar no meu fornecedor, e aí eu não coloco novos líderes, e aí a minha equipe se sente desmotivada, mas aí eu tô em um processo, e bota software, Chega num determinado momento, eu olho para minha empresa e falo assim, mas ela não está fluindo. Isso é complexidade associada. É tudo que você coloca de complexo dentro da sua empresa que não te possibilita caminhar, ser flexível e continuar buscando novas estratégias. Deu? Vamos lá. O livro tem 3 tópicos muito legais: a importância da mentalidade do fundador para o sucesso do negócio, as 3 principais crises enfrentadas pelas companhias, tá? E como desenvolver e espalhar a mentalidade do fundador dentro da sua empresa. Bom, mentalidade do fundador, o que é? Empresas lideradas por aqueles que possuem a mentalidade do fundador têm geralmente um maior nível de eficiência em relação às demais organizações. Devido ao quê? 3 razões, segundo os autores: missão insurgente, pensamento do dono, observação com a linha de frente. Em contrapartida, também apontam que essa forma de pensar como fundador vai diminuindo naturalmente e as empresas que permitem que isso aconteça estão sujeitas a riscos. Vamos por partes? Deixa eu ver se eles destrincham aqui. Não, daqui a pouco a gente vai destrinchar. Vamos lá. O que é a mentalidade do fundador? É aquilo que move a empresa a partir dos valores, do propósito que aquela empresa tinha. Qual era o propósito dela? E o que é uma missão insurgente? Quem tem isso aqui em mente, cresce. A missão insurgente, gente, eu até anotei aqui para vocês, para a gente não errar. Eu acho que tem coisa na vida que se a gente não sabe... A gente tem que trazer bem específico. A missão insurgente, de acordo com os autores, é aquela missão que você consegue ter, crescer, caminhar, mudar, crescer de novo, mudar e observar o tempo todo. Eu tenho uma missão. A minha missão é ser a melhor profissional do mercado. Pronto. Só isso?
O tempo todo. A insurgente é aquela que vai se renovando o tempo todo. Posso ser a melhor profissional de comunicação interna e externa do mercado, buscando olhar para o mercado de forma propositiva, sempre observando onde eu posso crescer e me aprimorar. Isso, segundo o autor ou os autores, é uma missão insurgente. Missão insurgente é aquela que você não para, não está fixada só na sua parede, na entrada da sua empresa. É aquela empresa que tem muita preocupação em observar onde ela está, onde ela quer chegar e como ela vai fazer isso, tanto observando o mercado externo, como voltando o seu olhar para dentro. Isso é uma missão insurgente. Quem tem missão insurgente? Alguém consegue me dizer? Alguém sabe aí o que é uma missão insurgente? Tem alguém aí na sua empresa? Tem missão insurgente aí? Eu até coloquei aqui que se você não tem a missão insurgente, ele fala o seguinte: o risco de falência é gigantesco. Missão insurgente: necessidade incessante e ousadia para criar e aproveitar novas oportunidades. Insatisfação. Isso é missão insurgente. O que tem de novo no mercado que dentro da minha ideia básica eu posso continuar crescendo? Vamos fazer uma consultoria para melhorar a sua comunicação aí dentro? Vamos começar a observar como é que você tem tratado os seus profissionais? Vamos observar se eles estão adoecendo ou não? E será que seus processos que você fazia há 20 anos, eles continuam dando certo agora? Há livros que a gente já fez aqui nos nossos pocketbooks, que diz o seguinte, que a mudança ela pode ser diária, ela pode ser semanal e há mudanças que você pode fazer de hora em hora, se for necessário, se for preciso. Certo? Por quê? Tem um monte de startups vindo por aí, com caras, super ágeis e fáceis de mudar, de criar novas estratégias, não dá dando certo aqui, vai pra lá. E você aí sentado na sua cadeira de doutor dizendo, não, é o mercado que tá ruim, vamos culpar as pessoas, vamos culpar todo mundo. Certo? Pensamento do dono. O que é o pensamento do dono? O pensamento do dono, ele fala o seguinte, que ele fala que se aquela pessoa que se compromete, que trabalha, que atende, que está sempre presente, é aquela pessoa que olha os resultados e busca melhores resultados. Este é o pensamento do dono. Quem tem que ter o pensamento do dono, Lili? É só o Thiago aqui agora. Na voita é o Thiago. Não, eu também tenho que ter, Eveline, tem que ter, todos nós temos que ter um pensamento de dono, porque isso aqui é parte dos nossos propósitos, missão e valores, ou não? Será que eu venho pra cá todo dia, na segunda-feira, toda segunda-feira, toda semana? Venho pra cá porque eu acho bonitinho? Ou será que eu não tenho o propósito de contribuir, de fazer com que a Voito também cresça, que ela se torne cada vez mais uma empresa de sucesso no desenvolvimento de líderes e profissionais? Isso é pensamento do dono. Pensamento do dono é, além do dono pensar dessa forma, ele contribuir e passar a missão insurgente para os seus profissionais de forma que eles entrem junto com ele. Isso é também o pensamento do dono. Uma outra coisa que eu não preciso dizer muito para vocês é a obsessão com a linha de frente. O que é obsessão com a linha de frente? Obsessão com a linha de frente, eles falam o seguinte, vontade de superar os obstáculos, inovando e crescendo. Primeira motivação da vida, estar em primeiro lugar, sempre. Ou estar sempre à frente. Um passo à frente. O que é um passo à frente, gente? Numa empresa. Como é que está a sua empresa aí? Grandes empresas, elas observam o fundador, a mentalidade que ele deixou. Lili, mas o meu fundador não trabalha mais na empresa. Mas ele deixou uma mentalidade nos CEOs, nos líderes e nos funcionários que observam esse foco de mudança constante, de responsabilização coletiva e de foco no futuro com perseverança e crescimento. Bom, ele diz o seguinte, quais são os desafios do crescimento? Sua falência está próxima quando as mudanças externas superam as mudanças internas. Quando as organizações perdem sua mentalidade de fundador, aumentam os níveis de burocracia. Foi o que eu disse, os processos. Cara, quando você começa a ver que as mudanças externas superaram as suas mudanças, ou seja, o mercado lá fora está moendo,
que as coisas estão crescendo, que está todo mundo modificando, que está todo mundo evoluindo, e internamente você ainda está com o mesmo padrão de gerenciamento, o mesmo padrão de marketing, o mesmo padrão de vendas, você continua com o mesmo padrão de gestão de pessoas, você continua contratando as mesmas pessoas, você não tem um trabalho aí de liderança contínua na sua empresa, você não tem um exército de líderes. Você não faz aquele processo de criar líderes em cada etapa da sua empresa. Então, internamente, você estagnou, que está aqui os 3 principais tipos de crise. Este aqui é a sobrecarga. A sobrecarga é aquilo seguinte, o crescimento, ele vai indo e vai crescendo, não planejei, não observei e eu tô crescendo. Quando eu vejo que não, eu não consigo gerenciar, eu não delego, eu não tenho meu produto não consegue escoar devidamente no mercado, porque eu só cresci, eu só trouxe para mim responsabilidade, mas eu não pensei no que eu posso fazer lá fora. E ele dá um seguinte exemplo, ele fala que é falta de estratégia e plano interno de crescimento. Essa sobrecarga aqui é responsável pelo fim de muitas empresas, principalmente no nosso país, aqui no Brasil. Nós começamos, nós vamos com aqui. É diferente de você correr uma maratona, de você correr 100 metros, você sabe disso. 100 metros você vai na disparada, a gente já assiste isso na televisão, né, gente? Agora, quando a gente vai numa maratona, qual que é a ideia? Começa ali, ó, e vai mantendo o ritmo para que você consiga chegar bem e na frente no final. As empresas não fazem isso. Vem tudo para mim. Quantas estão entrando na falência? Empresas novas começam, despontam, sobe. Aí correm, assim, um problema muito sério. Com a sobrecarga não atende bem os clientes, não atende bem o fornecedor, não atende bem os funcionários e depois fala que é a culpa do mercado. Outro ponto, a estagnação. O que é estagnação? Segundo ele é o seguinte: crescimento acelerado, aí chega num certo momento, para tudo. O que é para tudo? Se esgotam. Todas as suas estratégias estão esgotadas ou não funcionam mais. Só que aí você senta e fala, nossa, que infeliz que eu sou, nada meu funciona mais. Só que você se esquece de pensar, como a gente já falou e de acordo com os autores, que você tem que pensar e buscar constantemente a mudança e o crescimento, porque você tem o quê? Uma missão insurgente. E ele fala o seguinte, 66,6% das empresas vão sofrer de estagnação. O crescimento vai caindo, tá? E sabe qual que é o maior problema, de acordo com eles? O ambiente externo. Porque as empresas param de ter agilidade e flexibilidade. E por que a gente chega na estagnação? Porque a gente se esquece de olhar naquele passo ali, né? Olhar quais são a visão do dono e a gente... Vou até voltar aqui para você ver. Quando eu esqueço qual é a missão insurgente de crescimento, qual é o pensamento do dono, ou seja, eu também faço parte disso, e eu não fico olhando a minha linha de frente, eu chego na estagnação, eu paro. E aí, sabe o que acontece com essas empresas que param? É o maior ponto, segundo os autores, de empresas fechando, é porque elas não conseguem tirar a máscarazinha, tirar da cabeça aquilo que elas acreditam que se eu estava fazendo estava dando certo, eu tenho que continuar fazendo. Não se abre para novas possibilidades. E a queda livre, gente, essa daí é a que é a mais rápida e a mais que é de uma vez só. E ele fala o seguinte, até coloquei aqui, é mais rápida. Por quê? Tem um monte de startups aí, empresas mais engajadas, empresas insurgentes, com missão mesmo ali, que estão pensando em crescer, pensando em mudar. E aí o seu produto se torna obsoleto, o seu serviço se torna obsoleto, e aí as ações externas começam a comandar suas ações internas. O exemplo, então, da queda livre é da Blockbuster, né? Quando eu fiz jornalismo, em 97, quando eu entrei na universidade, tinha bom de internet nenhuma, mas já tinha ali aquela internetzinha de escada, já tinha um negocinho, eu sou paulistana, então lá as coisas chegaram um pouco mais rápido, mas a televisão estava no auge. E eu me lembro estudando a queda do jornal impresso, a queda do rádio com a chegada da televisão. E eu dou muito exemplo na comunicação das empresas que foram se reinventando
Só que, beleza, o tempo foi se reinventando e continuaram. Rádio continuou, TV continuou. Só que na era digital, nossa, agora, as empresas demoraram para se emergir. Elas ficaram estagnadas por muito tempo. Tem várias delas. Nossa crise do ano passado no setor de comunicação foi doloroso. Empresas fechando e mandando 1.200 profissionais embora, 500 profissionais embora. Por quê? Estagnaram. Não começaram a pensar, por exemplo, o jornal impresso, que ele podia aliar uma coisa à outra e acreditou no fim. E aí foi a queda livre de muitas empresas, já vi muitas, muitas mesmo. Hoje estão ressurgindo, ressignificando, pensando, trazendo novas ideias, né? Você deve ter exemplo aí na sua região de rádio que fechou, de jornal que fechou. Foi aqui, ó. E essa é a queda livre. Ele fala o seguinte, que na queda livre, gente, as ações externas são mais rápidas que a sua atuação interna. Acontece como aconteceu então, como eu disse, porque a gente deixa de acreditar em novas possibilidades. Na mentalidade do fundador, para você evitar tudo isso aqui, segundo os autores, é você focar na sua missão insurgente, fazer com que a sua empresa tenha o pensamento do dono e que você olhe sempre para frente. Vamos lá. Mentalidade do fundador é extremamente importante para todos os tipos de cargo de liderança. 4 convicções são essenciais para isso. E aqui ele fala, tenha um exército de líderes. Os autores dizem, tenha um exército de liderança na sua empresa. Pare de ser centralizador. Ele diz, liderança se aprende. Então, isso é fato, já conversamos aqui. Tem curso, tem livro, a empresa pode contribuir com isso, tem treinamento, tem formação, tem tudo isso. A liderança não é exclusiva. Por mais que tenhamos a mentalidade do fundador, nós precisamos ter pessoas que contribuem para que essa liderança cresça cada vez mais e que tenhamos esse exército em toda a empresa, levando a mentalidade do fundador, levando a missão insurgente e carregando e motivando as pessoas. Ele fala o seguinte, líder é aquele que motiva, líder é aquele que faz crescer. Quando eu me esqueço que eu tenho que motivar e eu tenho que fazer crescer, eu deixo de ser líder ou eu não sou um líder. Continuidade da mentalidade do fundador, ou seja, o CEO, o líder 1, 2, 3, 4, ele vai dando continuidade àquilo que fez aquela empresa, o propósito dela. E insurgência necessária. O que é insurgência necessária, gente? É a vontade constante de estar à frente e de modificando, de buscando novas possibilidades. As empresas que se olham e percebem que uma coisa muda aqui, ela deve entrar, uma coisa muda aqui, são as empresas insurgentes, que ela olha a necessidade antes de o problema chegar. Isso é muito importante. Um plano de ação para líderes. Bom, no livro há um questionário, gente, para você verificar e refletir sobre quanto a sua empresa apresenta essas características. Eu vou fazer algumas perguntas, responde aí para mim. Todos os membros da empresa entendem bem a missão insurgente, a essência do negócio e o core business da instituição? Todo mundo? Todos? Os colaboradores pensam e agem como se fossem donos do negócio? Ou você é daquelas pessoas que falam assim, quem manda aqui sou eu? Vocês só fazem o que eu estou mandando. Elas não têm voz ativa? Os líderes não conseguem contribuir? Porque também não adianta você ter um exército de líderes que eles não possam contribuir com a sua vida. Eu conheço algumas empresas que têm os líderes e eles não têm autonomia, eles não têm voz ativa, é só aquele figurão que está ali no alto. E a outra pergunta, quais são as principais informações e conhecimentos que podemos absorver do nosso concorrente, principalmente os insurgentes? Quais? Responde isso para mim. Qual foi sua porcentagem? Lá no livro tem o questionário para que você possa fazer. E aí essas perguntas você pode responder. Se você não conseguir responder, leve para sua reunião de diretoria. Você que está me assistindo, você é o fundador dessa empresa? Pensa, escreva, pensa qual que é essa sua mentalidade, qual foi o seu propósito. Automaticamente repasse para sua liderança. Não tenho liderança, Lili? Construa sua liderança. É possível. Entender e evitar as 3 crises previsíveis de crescimento das empresas. A gente falou sobre elas, principalmente, na minha opinião, a estagnação, que é a maior delas. Porque a queda livre, raramente, de acordo com os autores, você consegue se recuperar sem dar aquela quebrada básica, de se despedaçar lá embaixo. Mas a estagnação, nela, você ainda consegue reverter o quadro.
e alavancar seus resultados por meio de uma liderança engajada, engajamento, comprometimento, coletividade, empatia coletiva. Eu podia dizer que a mentalidade do fundador é os líderes serem empáticos àquilo de propósito que a gente pensou na hora de fazer a empresa. Bom, tô terminando, meu povo de Jesus. Semana que vem eu estou de volta com novidades. No nosso próximo encontro nós vamos falar do livro Paixão por Vencer. Saiba quais são os atalhos para o sucesso que todo profissional precisa saber utilizar. Quer saber? Segunda-feira, dia 12h30 eu estou com você. E na próxima semana... começa no dia 14, gente? Isso, na próxima semana. Que legal! Estreia com Daniel Fraga. Que legal, Daniel Fraga chega aqui com a gente, com um workshop de 3 dias de Black Belt na prática. Entenda as competências que te farão um profissional capaz de gerar resultados e impulsionar sua empresa. Quer? É tudo isso que eu tô falando aqui. E nós vamos falar também na segunda. Já engata comigo? Aí você vem segunda e aí a partir de quarta até sexta-feira a gente vai falar só sobre esse assunto. Tem novidade semana que vem? Tem, mas eu te conto na segunda. Muito obrigada. Se quiser o livro para responder o questionário, você pode entrar na nossa plataforma. É só baixar, né? E você pode entrar no nosso blog. Lá você encontra o link. Você compra o livro sem sair da sua casa. Se gostou, muito obrigada. Deixe sua sugestão pra gente sempre. A gente se encontra na segunda-feira pra gente vencer mais uma semana. Muito obrigada e até lá. Tchau, tchau.